Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante aí para a sua preparação, do seu exame da prova do Enseja, do Enem e até do seu vestibular. Nós vamos estar falando hoje, pessoal, do período do regime militar no Brasil. Então tome aí o seu caderno, a sua caneta para você anotar, fazer as suas observações e eu volto daqui a pouquinho com todos vocês. Então, pessoal, vamos iniciar então a nossa aula de hoje, né, falando desse assunto que é um assunto muito interessante aí para a sua preparação, você que está se preparando para a sua prova do Enseja, para o seu vestibular ou até mesmo o seu exame nacional do Enem. Então, você precisa estar atento a essas questões, né, que sempre são cobradas aí pelas bancas que são as examinadoras, né? Pessoal, nós vamos falar então desse assunto, né, que é o regime militar de 1964 a 1985, né, conhecido também como ditadura militar. Eu, pessoal, particularmente gosto de chamar de regime militar, né? Até porque a nossa tal ditadura militar que ocorreu aqui no Brasil, ela não ocorreu nos moldes, né, das ditaduras que nós vimos aí pelo mundo e até aqui mesmo na América, principalmente aqui na América do Sul, né? Mas coloquei entre parênteses ali para você ter observação que nas provas vem cobrando então como a ditadura militar, né? Então, esse período ele ocorreu em 31 de março de 1964. Há uma certa polêmica até em torno dessa data, né, que alguns dizem que realmente se efetuou no dia 1º de abril, né, mas ela inicia-se, né, a questão ali do todo o processo que ocorreu, né, a saída do presidente João Goulart e para que ficasse vaga, né, a cadeira da presidência da República, ocorre em 31 de março, né, houve a vacância, né, então em 1º de abril, então, é um processo então que começa em 31 de março, né, e se conclui em 1º de abril, né, e aí percorre-se os 20 anos aí de história aí do nosso Brasil, conhecido também como os anos de chumbo, né? Esse período aí do regime militar. Então, na aula de hoje, pessoal, o que nós vamos ver? Nós vamos ver quem foram os presidentes que governaram o Brasil nesse período, né? E também quais foram os principais acontecimentos que se deram, né, a partir desses governos, né? Por que se fala muito, né, nessa questão de ditadura, né? O que seria um governo ditatorial, né? É quando uma pessoa, né, ou um grupo assume, né, um governo, um poder, né, e tudo ali fica centralizado, né, naquela pessoa ou naquele grupo de pessoas. Por isso tem o nome de ditadura, né? Pessoal, eu quero pedir um pouquinho de paciência para vocês, né, que estão aí na sua preparação, da sua prova do Enseja, né, ou em outras áreas que você está estudando aí, né, vestibular ou até mesmo prova do Enem, que vai ocorrer também mais no final do ano, né, que você tenha um pouco de paciência na hora de se preparar. Por quê? Porque muitas das vezes, né, é um assunto que não dá para você falar, às vezes, num short, por exemplo, né? Um assunto exige um pouquinho de dedicação, de você reservar um tempo para você estudar aquele assunto, né? Nós vamos falar de 20 anos de história, então não dá para resumir isso em um minuto, né? Num short, por exemplo, né? Ou num vídeo lá no Instagram. Então, as pessoas, né? Eu sei que esse mundo hoje da internet, né? As pessoas querem informações muito rápidas, né? Elas querem um conteúdo, mas não têm a paciência muitas das vezes de assistir todo aquele conteúdo. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, né? Nessa aula, porque é uma aula que vai demandar um pouquinho de tempo para que você possa entender o que aconteceu, os principais acontecimentos aqui em 20 anos
de história. Nós estamos falando de 20 anos de história, não dá para resumir isso num minuto, tá, pessoal? Então, eu vou pedir que você tenha paciência, que você fique conosco aqui até o final desse vídeo, que você estará aí extraindo coisas importantes aí para a sua preparação. Então, vamos lá. Então, quando acontece, né, esse processo, né, de saída, né, do presidente que então era o presidente João Goulart, né, que eram os populistas, os governos populistas no Brasil. Se você não assistiu a aula do populismo no Brasil, eu sugiro você aqui no vídeo, no canal aqui nós temos vídeo aulas aí sobre os governos populistas no Brasil. Então, esse João Goulart, né, ele foi o presidente que tinha assim uma aproximação, né, com as ideias socialistas, né? O mundo da época estava dividido na época da Guerra Fria entre o sistema socialista, né, da União Soviética e o capitalismo representado então pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele apoiou, incentivou alguns regimes militares aqui no continente americano, América Central e América do Sul, porque eram países que, se estivesse do lado do socialismo, estaria ao contrário às suas ideias, né, à sua política governamental. Então, no Brasil não foi diferente. Quando percebeu-se que João Goulart ele estava com ideais bem próximos, ali voltado para o socialismo da União Soviética, então ele foi retirado do poder pelos militares, né, e acredito eu com auxílio aí do governo americano também, né? Uma coisa, pessoal, que você precisa levar em consideração é que para acontecer o que aconteceu no Brasil em 1964, né, que é um golpe militar, né, não basta apenas um setor da sociedade estar favorável àquela situação, né? Então, hoje muitas pessoas perguntam: é possível ter um novo golpe militar no Brasil? Eu acredito que não, pessoal, tá? Na minha opinião, né, isso é a opinião minha, pessoal, tá? Porque quando se viu o golpe militar de 1964, você percebeu-se que a imprensa estava favorável, né? Ah, como assim? Imprensa, sim, a Rede Globo estava favorável, sim, né? Que era o principal canal da época, né? Os políticos, né? A maior parte da classe dos políticos também estava favorável a isso, né? A sociedade estava favorável, basta lembrar da marcha, né? Com Deus pela família da Igreja Católica, né? Então você tinha uma situação, né? Em que todos queriam a saída desse presidente, né? E os militares assumiam ali para colocar ordem na situação, né? Então, hoje no Brasil, nós não vemos situação para isso, né? Até mesmo nesse tal golpe aí que fala-se constantemente na mídia aí, o golpe de 8 de janeiro de 2023, né? Então, é controverso, né? Essa questão aí. Por quê? Porque os militares não estavam favoráveis a isso, né? Você não tinha ali as três forças armadas favoráveis a esse golpe militar, né? Você não tinha imprensa apoiando isso. Os políticos, muito menos, estavam apoiando isso. Então, não tinha militares na rua para suceder essa questão, né? Eu, particularmente, isso é a minha opinião. Não acredito que os militares, a maior parte desses generais aí de 4 estrelas aí que estão comandantes, né, das forças armadas do Brasil, eles vão embarcar numa situação de golpe militar ganhando o salário que eles ganham. Eu, particularmente, no mundo hoje, pessoal, que tudo é filmado, todo mundo tem uma câmera no celular, né, filmando tudo, os militares com certeza não arriscariam assumir governo nessa conjuntura política e social que nós vivemos hoje. Essa é a minha opinião, tá? Então vamos lá. Então assume, né, como primeiro militar do Brasil, governando o Brasil, né, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Então nós vamos ver aqui quais foram os atos principais que aconteceram no primeiro governo, nosso primeiro presidente militar, aí o Castelo Branco, né? Ele publicou o ato institucional número 2, que tornou indiretas as eleições presidenciais. Então, pessoal, a eleição para ser direta precisa ter a participação do povo. O povo precisa escolher os seus representantes. Aí a eleição é direta, como é hoje no Brasil. Então, naquela época, os militares não queriam isso. Então,
os presidentes que foram escolhidos, os sucessores, foram por uma junta militar, escolhidos por uma junta militar. Até mesmo, né, o presidente Tancredo Neves, que é ali a transição do período militar para a democracia, foi uma eleição indireta, foi escolhido pelos políticos, né, pelos deputados, né, daquela época. Né? Então vejamos aqui, ele também vai extinguir os partidos políticos. Esse é um outro ato que aconteceu no governo do Castelo Branco. Né? Nessa época, pessoal, né, ele vai instituir o bipartidarismo, né? Ou seja, somente dois partidos vão ser permitidos no Brasil. Aliança Renovadora Nacional, a Arena, né, que depois veio a ser PDS, né? Todos lembram desse partido, né? No passado, né? E também que era governista, né? E a oposição, que era, no caso, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, né? Esse partido existe até hoje, né? Esse daí é um partido de base de governo, né? Todos os governos, eles estão aí fazendo parte dos governos, né? Então, esse foi o nosso primeiro presidente do regime militar. Né? Segundo, na sucessão, veio o general Alberto Costa e Silva. Né? E quais foram os principais atos do governo de Costa e Silva? Né? Ele instituiu aquele polêmico ato institucional número 5, né? Que continha nesse ato a repressão aos movimentos contrários ao regime militar. Né? Então, houve aqui uma época em que cantores famosos, né, artistas famosos, aquelas pessoas que compunham músicas, né, que eram expressões que contrariavam, né, eram contra o regime militar, isso foi visto assim, não visto com bons olhos, e houve uma repressão a esses movimentos por parte do governo militar, e isso continha então o ato institucional número 5. Muito importante, pessoal, você se ligar nessa questão, porque são questões que sempre são cobradas, né, na, nas provas, tá? Nessa questão do ato institucional número 5, famoso AI-5, né? Isso aqui é um ato que trouxe, no caso, na época desses governos militares, né, momentos de muita apreensão, né, na sociedade, principalmente na sociedade artista, né, e políticos também, né. Na área econômica, foi o início da política desenvolvimentista, né, aqui ocorre o milagre econômico, o início, né, do milagre econômico, né, que houve então aqui nesse milagre econômico, inflação reduzida, né, o produto interno bruto, o PIB, né, de 2 dígitos, ou seja, o crescimento do Brasil passou a ser acima de 10% ao ano. Então as pessoas pensam que o governo militar foi só tragédia. Não, na área econômica, nessa época, né, até 73, houve um crescimento econômico muito grande aqui no nosso país. Nós vamos ver depois mais à frente, né, como aqui construção de rodovias, construção de hidrelétricas, né, tudo acontece aí durante esse chamado milagre econômico, né, onde a economia do Brasil ela teve um crescimento aí acima de 2 dígitos, acima de 10%. A gente vê que hoje, para um país crescer, nosso país crescer aí 3%, 4% já é assim uma questão muito positiva, né? Então, para vocês verem que naquela época ali o Brasil crescia nesse ponto, né? Vem então após isso, né, o governo do general Emílio Garrastazu Médici, né? Esse em 1969 até 1974, né? O que vai acontecer nos governos, nesse governo, né, do general Médici, né, presidente Médici, né? Perseguição violenta aos opositores, né? Aqui a gente percebe que continua, né, aquela questão do autoritarismo, né? Um governo que não vai aceitar manifestação contrária, né? No milagre econômico, né, continua, né, aquela questão, lembrando que o milagre econômico ele vai começar ali no governo anterior, né, do governo de Costa e Silva, né?
e depois vai continuar ainda no governo, né, do general Médici, né? Então vai acontecer também um slogan, né? Brasil, ame ou deixe. É nessa época aqui, né, que ainda está em vigor o AI-5, né? E você vai ver muitos artistas famosos, né, pedindo asilo no Chile e em outros países, né, México, né, saindo então do Brasil, e o Brasil está então aqui nessa questão é, dessa campanha, né, de propaganda, né? Até porque, pessoal, essa é uma época em que o patriotismo ele vai ser bem assim exacerbado, visto que nós temos o Brasil, né, em 1970, né, o Brasil tricampeão mundial de futebol. Então, a paixão dos brasileiros, né, o orgulho de ser brasileiro estava em alta e os governos, né, eles também usavam esse fator ao seu favor, né? Porque a seleção, né, de Pelé e outros jogadores famosos da época haviam sido tricampeões mundiais, né, em 1970 no México, né? E continuamos então, nós vamos ter o próximo presidente militar, é o general Ernesto Geisel, né? 1974 a 1979, né? Quais foram os principais atos do governo de Ernesto Geisel, né? O milagre econômico começava a apontar seu esgotamento, né? Então, um milagre econômico, ele continua até ali em 1973, mas nem tudo que é bom dura para sempre, como diz o ditado, né? Então, aqui houve um aumento, né, do preço do petróleo e aí a gente começamos a ter um problema de inflação no nosso país, né? Uma questão muito polêmica que aconteceu durante o governo do Ernesto Geisel, pessoal, isso eu já vi questão de prova do Enseja falando sobre, explorando esse assunto, então é bom você ficar atento, que foi a morte do jornalista Vladimir Herzog, né? Então isso é muito explorado, principalmente pelos partidos de ideologia de esquerda, né? Falando dessa questão da repressão do movimento, né, que lutavam contra o governo do regime militar, né, e esse jornalista ele ficou muito famoso, né, por ser um jornalista que publicava atos aí contrário, né, ao regime militar e por isso, né, houve ali diz a história, né, conta-se a história que houve tortura contra esse cidadão, né, que ocasionou aí a sua morte, né. Aí a gente vai ter o que, pessoal? Nesse período vai ser extinto então esse o ato institucional número 5, né? Então você percebe que parece que o país começa a já dar uma maneirada na questão, né, da repressão, né, haja visto esses acontecimentos, né? 1979 é quando termina o governo do Ernesto Geisel e já vai tendo uma abertura para a volta da democracia no Brasil, né? E aí nós vamos chegar no último governo militar, que foi o governo do general João Batista Figueiredo, né? Aqui, pessoal, a gente vai ter de 1979 até 1985. Quais foram os principais atos do governo do João Batista Figueiredo, né? Ele assinou a lei da anistia, que permitiu o retorno dos exilados ao Brasil e garantiu o perdão aos crimes cometidos por militares e por militantes de esquerda. Então, essa lei da anistia, tão famosa a lei da anistia, que é um tema que está agora também no Congresso Nacional sendo discutido, uma anistia para os envolvidos no ato do 8 de janeiro de 2023, né? Lembrando, pessoal, que aqui foi aceito, né, e foi aprovado essa lei, né? Então, tantos militares que haviam cometido excesso, né, durante esse período do regime militar, tanto como militantes, né, do movimento contra o regime militar, porque não pense você que no período do regime militar houve violência só do lado dos militares. Não, teve movimentos, né, de resistência. Um dos movimentos de resistência era o movimento revolucionário 8 de outubro, né?
esse era um dos movimentos que resistia o governo militar, né, com alguns ataques, né, e atentados, né, que a história também, muitas das vezes, se esquece de mencionar esses fatos, mas houve isso também, né, assaltos, né, e outras coisas mais. Então, esses militantes de esquerda também foram anistiados, né. Então, agora, nós estamos com essa situação no Congresso Nacional. E aí você vê aí as pessoas, jornalistas, né, se manifestando contra, que não tem que ter anistia, né, porque vai anistiar só pessoas ligadas ao movimento de direita no Brasil, né? Se fosse o contrário, se fosse para anistiar pessoas ligadas de ideologia de esquerda, será que eles estariam falando a mesma, estaria com o mesmo discurso, sendo contrário à anistia, né? Então, é uma questão que deve ser observada, né? Nesse período aí, nós vamos ter as eleições estaduais diretas em 1982, lembrando que até ali as eleições eram indiretas. Agora tem uma abertura já, né? Porque agora, em 1982, os governadores dos estados passam a ser eleitos por voto popular, voto direto, tá? Bem, você guardar essa informação aí, né? Na área econômica, nós vamos ter a dívida externa e inflação em ascensão, né? No final do governo regime militar, nós vamos ter aí uma alta inflação que vai se acelerar mais ainda no próximo governo, que é o governo de José Sarney, né? Nós vamos falar desse governo na próxima aula, quando falaremos da redemocratização do Brasil, né? Então, vai ter eleições indiretas para presidente da República, lembrando aquilo que eu falei no início da nossa aula, que, né, foi aprovado o ato institucional número 2, né, que dizia que não podia ter eleições diretas no Brasil, as eleições seriam indiretas, né, para executivo e para os outros cargos, né? Então, o que, que vai acontecer aqui, né? Ainda a eleição continua sendo indireta, porque foi rejeitado a emenda Dante de Oliveira, que era um, um deputado, né, do Mato Grosso, né, que propôs essa emenda e ela não passou, né? A emenda era para que tivesse eleições diretas para presidente da República. Quem lê a história do Brasil vai ver o movimento direta já, que ganhou as ruas do Brasil inteiro, principalmente grandes centros como Rio de Janeiro, como São Paulo, né? E aí nós tivemos, mesmo com toda a pressão popular, querendo que a eleição fosse direta para presidente da República, mas não foi aprovada no Congresso, né? Então, a eleição se deu-se entre dois candidatos, né? Que era do PDS, o Paulo Salim Maluf, né? E do outro lado, Tancredo Neves, né? Um político de Minas Gerais, né? Que tinha como vice José Sarney do Maranhão, né? Então, nessa eleição, é, pela mão dos deputados, pela mão dos nossos políticos, né, ficou então eleito Tancredo Neves, que depois da eleição ele já se sentiu mal de saúde, né, foi internado e não conseguiu resistir, vencer, né, a luta ali contra a sua doença, né, e ele vai falecer e não vai então conseguir exercer esse mandato, ficando então como vice o José Sarney, que vai assumir em seu lugar como presidente do Brasil. Como o Brasil é um país de vice, né, como eu falei para vocês, volta mais um vice a assumir a presidência do nosso país. E o governo de José Sarney é assunto para o nosso próximo vídeo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Falamos aí de alguns fatos importantes que aconteceu durante o governo, né, dos militares no Brasil, um período aí de 20 anos de governo militar, e os fatos que marcaram a história do nosso país. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em seus estudos, né, na sua preparação. Se esse vídeo te ajudou, peço que gentilmente você curta, né, se puder compartilhar com alguém que também está se preparando para a prova do Enseja, Enem ou vestibular, né? Se você puder também estar
compartilhando, né? Nós agradecemos você que está aí. Se não é inscrito no nosso canal, eu peço também que você possa se inscrever nesse canal, ajudando nós levarmos esse conteúdo para mais pessoas. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês e até a próxima aula.